um pouquinho sobre essa vida que não é fácil para ninguém e que também não é dura para ninguém. Depende do ponto de vista. Vocês dão licença, eu vou tirar. Eu estou longe mesmo, eu acho que meio longe de vocês, então não tem problema não. Então, essa vida a gente tem que encarar algumas coisas nela, levando em conta ponto de vista. Tem pessoas... O que é isso? Posso te pedir um favor? Tem um óculos lá no banco do meu carro, no banco da frente. Você traz para mim? Não precisa, você não vai precisar da chave não, só você tá com ela na mão, basta. Não vai precisar de usar ela não. Mas aí, pessoal, nós temos que encarar certas situações na vida. Tem gente que, por isso que eu perguntei a vocês se vocês têm alguma coisa para reclamar, a maioria disse que não. E, se estão felizes, manifestaram sim um certo gesto, que estão de certa forma felizes, assim nós devemos estar. E porque aqui todos nós recebemos muita situação e que faz a gente estar feliz. Feliz com o quê? Com tudo que a gente está usando no dia a dia, especialmente com as pessoas que nos apoiam, as pessoas que nos ajudam, certo? E nesse momento de vida que nós estamos passando ultimamente, a gente está vivendo muita situação assim que promove uma certa satisfação para a gente. E a gente vê muitos atos de solidariedade, não vê? Antigamente você via menos, certo? Hoje as pessoas parece que estão melhores. E parece que é preciso a gente passar por uma certa situação de dificuldade para a gente poder pensar um pouquinho sobre as coisas, sobre aquilo que a gente recebe e às vezes a gente não valoriza. Muito obrigado. Esse aqui não é muito bom não, é um que está solto no banco da frente do passageiro. É do passageiro? Isso, ele está jogado lá no banco. Faz favor, desculpe eu estar te ocupando muito. Então, pessoal, nós, por conta deste momento que a gente está vivendo, a gente está vendo muita mudança na sociedade, muita mudança nas famílias. Aquilo que você contou que se envolveu com um certo pensamento de que você tem o dever da sua obrigação, você foi manifestar este sentimento de dever fazendo uma reconciliação familiar, certo? Isso a gente está vendo muito ultimamente. As pessoas estão... Vocês estão vendo falar em guerra no mundo? Nem isso está tendo. Nós estávamos na beira do abismo de uma guerra mundial, de guerras locais, países entre países e com tendências de ramificar. Não sei quem mandou essa pandemia, vocês aí pensam quem mandou essa pandemia, mas mandou para pacificar, certo? Mandou para parar o mundo. Vamos parar, está para estourar, então vamos parar com isso. Então, esse bichinho tão minúsculo, que você não vê, certo? Para você ver, preciso de colocar numa lupa de laboratório para acrescentar aquilo, sei quantas mil vezes, para você ver que é um bichinho. Mas ele é tão minúsculo que a olho nu nós não vemos. E ele é mais poderoso do que uma metralhadora. Agora sim, muito obrigado. Mais poderoso do que uma metralhadora. E para que isso, gente? Por que eu tenho que imaginar que alguma coisa deste naipe, poderia acontecer no mundo
para modificar o pensamento das pessoas, dos governantes, dos líderes, seja eles de qualquer natureza, de qualquer área, civil, militar, religiosa, familiar, entendeu? E não deixa de ser uma situação, no mínimo, curiosa, no mínimo curiosa. Por isso que eu digo, não sei quem proporcionou isso, tem gente que atribui a Deus, outros não atribuem a Deus, outros atribuem não sei o que, outros atribuem a China, outros atribuem, sei lá, não sei, não tem competência para dizer o que aconteceu, certo? Mas o certo é que isso parou o mundo, que isso nos botou para pensar, certo? E com certeza nós aprendemos algumas lições, principalmente quando se fala em caridade, em solidariedade, entendeu? Porque tem muito mais pessoas solidárias hoje do que antes, tem muito mais pessoas praticando caridade hoje do que antes, muito mais empresas disponibilizando valores enormes para poder ajudar. Muito mais senso de governo disponibilizando valores enormes para ajudar a população pobre, entendeu? E isso nós estamos vendo a olho nu, por causa desse bichinho que a gente não vê, certo? E os tanques de guerra, os aviões de guerra, os porta-aviões, os submarinos poderosos que carregam armas e militares para matar os outros lá na frente, está tudo enferrujando debaixo d'água. Está tudo parado. Entendeu? Isto porque alguma coisa aconteceu para parar o mundo, para bloquear aquilo que vinha contra nós, que nós não tínhamos como escapar de nada. Certo. É um mal? É. Matou muita gente? Matou. Dói em nós? Dói. Corremos risco também. Muitas famílias próximas de nós, a gente conhece, que perderam entes queridos. Estão sofrendo por causa de perdas de pessoas da família. Graças a Deus aqui eu acho que eu posso dizer que ninguém está lamentando essa situação, não está nada? Ninguém tem ninguém na família que se perdeu por causa disso. Mas existem muitos, nós temos que ser solidários a essas pessoas que sofrem nesse momento. Mas todo esse sofrimento me parece que tem uma razão de ser, certo? Por isso que eu digo que a integridade familiar hoje faz sentido, porque nós precisamos mudar de pensamento, nós precisamos mudar de atitudes nas nossas vidas, certo? Nós precisamos preservar alguns valores que nós não preservávamos, que nós nunca tentamos por situações semelhantes. O que são valores? É aquilo que é bom num ser humano que eu tenho que preservar, porque as outras pessoas dependem da minha postura, dependem daquilo que eu tenho de bom para mim, principalmente quando nós somos pais. Nós temos que levar bons ensinamentos, temos que deixar um bom legado para a família. E se a pessoa tem ainda uma capacidade de desenvolver algo além do miolo da família, ele alcança uma sociedade inteira. Certo? Ele acaba tendo condição de deixar um legado mais amplo, que vai atingir um bem-estar para muito mais gente. E nós temos que levar tudo isso em conta e deixar que a vida não seja dura, que ela seja apenas serena, certo? Nós temos o nosso estilo de viver que faz a gente estar de coração duro para alguma coisa, mas a gente precisa pensar. A gente precisa ponderar determinadas situações
e trazer aquilo para próximo de nós dentro de um padrão de equilíbrio das coisas. Nunca se alterar com determinadas coisas que têm pouco sentido e nunca deixar de observar determinadas coisas que têm um sentido grande. Certo? Então a vida ela tem um objetivo. Ela precisa ser levada com seriedade. O objetivo dela é ser uma vida serena para todos nós, para cada um. Sendo serena para cada um de nós, nós estamos proporcionando uma vida serena para as pessoas que convivem com a gente. Né? E nós temos que marcar a posição. Marcar a posição em quê? Num padrão ético de procedimento. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que avaliar. Se aquela atitude da gente está nos levando para um caminho tortuoso ou um caminho reto. Nós seguimos num caminho reto a partir do momento que a gente avalia todas as nossas atitudes dentro de um procedimento, dentro de uma visão ética. Porque a ética está em tudo que nós fazemos. A ética está até num lanche que a gente toma ali, ó. Se eu tenho um lanche lá para quantas pessoas tem aqui, está dividido mais ou menos, isso é coisa minúscula, como um exemplo apenas. Entendeu? E vai lá e pega 2 doses daquele lanche, obviamente que vai faltar um lanche para uma outra pessoa que nós não sabemos para quê. Então faltou o quê? Um pouco de educação, e dentro da educação está a ética do procedimento. Certo? E essa ética, ela envolve um outro tipo de coisa. Respeito à minha pessoa, não estou falando mais de lanchinho, acabou. Estou falando de procedimentos sociais. Envolve o respeito às pessoas, à sociedade, esse padrão de procedimento que agora estou falando. Certo? E especialmente as famílias. E nós temos com isso nos doar em benefício de alguém, com alguma coisa que a gente possa disponibilizar. Todos nós podemos. Se você olhar para dentro de você agora, cada um individualmente, e fizer o seu exame de consciência, você vai enxergar onde é que você está falhando, que você precisava fazer diferente, em benefício de alguém, próximo de você, seja quem quer que for. Você vai lembrar de uma pessoa agora, que você está com certo peso na consciência, porque você deixou de praticar determinado ato. Respeito, ética, amor, seriedade, ação, alguma atitude que você precisava ter feito e não fez, certo? Isso é preciso nós aprendermos a avaliar. Isso só vai nos render uma melhor convivência com a família, com as pessoas, com a esposa, com os filhos, com a sociedade como um todo. Nós vamos ter uma imagem muito mais positiva perante a tantos olhos que estão nos enxergando de lá para cá. Às vezes a gente tem mania de fazer as coisas e pensar que está no escondidinho. Ninguém vai perceber, certo? Mas você não imagina quantas pessoas estão de anteninha ligada, observando os seus procedimentos. Certo? E nós temos que ter, dentro dessa convivência, uma responsabilidade muito grande, né? Em cima de uma situação que abrange, que atinge as pessoas. Não podemos permitir que as nossas atitudes sejam prejudiciais às outras pessoas. Se você faz, o verbo é seu. Se você faz, a atitude é sua, a responsabilidade é sua. Se tem que prejudicar alguém, é você que tem que ficar prejudicado. Mas nunca faça para prejudicar os outros. E com certeza, não precisa fazer para prejudicar você mesmo, não. Né? Não
precisa fazer isso. Não adianta fugir não, pessoal. A vida, ela é muito mais séria do que a gente pensa. Se nós quisermos prosperar na vida, nós temos que assumir determinadas situações que tiram a gente do comodismo. Porque o comodismo, o egoísmo, destrói. Certo? Quando você é uma pessoa egoísta, você se acomoda em cima daquilo que você traz como benefício vindo do seu egoísmo, que, via de regra, é vantagem que você tomou de alguém. São oportunidades que você não quer dar para ninguém. Queria para você, mas nem sequer você faz uso dela. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Então, para que nós possamos prosperar, nós temos que evitar esse egoísmo, porque ele destrói, e a única coisa que constrói para nós é a união. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos nos unir em favor de uma causa boa, entendeu? Por isso que eu falo muito de ética, de equilíbrio, de respeito. Eu não canso de falar disso, porque tudo que a gente vai buscar, você passa por isso. Quando queremos tudo para nós, estamos automaticamente descartando os outros. Certo? E a gente não imagina que essa pessoa que a gente está descartando agora, amanhã ela vai nos socorrer. De alguma forma. As suas necessidades não têm limite. As nossas necessidades não têm limite. Hoje eu estou podendo... Alguém está atacando alguém por aí. Hoje nós estamos vivendo um processo em que nós temos que chamar a vida por excelência. A vida é excelência. A vida merece um trato melhor. E cada um na sua tem que cuidar da sua. Entendeu? Você não tem que se doer porque eu estou perdendo a oportunidade de ser uma pessoa saudável, amiga, com as coisas necessárias que a vida pode oferecer para a gente, e eu não quero, eu desvio de tudo. Você não tem que ter esse sentimento comigo. No máximo, você chegar para mim e falar assim: eu acho que, desculpa, mas se você me permitir, eu vou levar um certo papinho com você agora, porque eu estou sendo incomodado com o que você está sendo, da forma que você está sendo prejudicada, e está se prejudicando, porque eu não faria isso por você, e você está fazendo para si próprio. Está faltando o quê? Orientação, luz, inteligência, sabedoria, certo? Ação, atitude em cima de determinadas situações que possam reverter esse quadro para mim, e eu não estou levando isso em conta. Há pessoas que chegam aqui e desfazem da casa, desfazem desse ambiente bonito que nós temos aqui, entendeu? Conseguem enxergar nisso aqui uma porcaria. Dá para entender um negócio desse? Não conseguem enxergar, observar o quanta gente está por trás disso para poder nos manter aqui dentro desse conforto todo agradável. Alguma coisa de desagradável, obviamente, tem o seu espaço num ambiente desse, porque reúne pessoas. É por isso, porque é um lugar que reúne pessoas. E, via de regra, essas pessoas não costumam chegar aqui com seu estado espiritual, psicológico perfeito. Eles estão
cara desmontado, ele não tem a capacidade do discernimento 100% quando ele está chegando aqui. Por isso que ele vem para cá. Porque se ele tivesse, ele vinha para cá como ensinador, como professor, como administrador, como uma pessoa que esteja pronta para levar uma boa mensagem para aqueles que precisam mais. Mas as pessoas que vêm para cá estão precisando de ajuda. Será que essas pessoas entendem? Todos entendam que eles precisam de ajuda? Mas tem uns que chegam aqui pensando que é ele que sabe tudo. Estou dizendo nada contra vocês, não. Eu estou dizendo um assunto generalizado, um assunto via de regra. Porque nós temos essa tendência de entender, de achar que nós somos os melhores, que o outro é pior do que nós. Mas não é bem assim. E dentro desse contexto de procedimentos sociais que eu abordei aqui, que envolve ética, que envolve respeito, que envolve amor a si e ao próximo, nós temos outra coisa que nós precisamos valorizar na nossa vida. Tem gente que levanta de manhã, ao invés de fazer uma boa alimentação, um ovo, um café, um leite, um pedaço de pão, uma manteiga, etc., ele prefere tomar uma cachaça. Essa pessoa está se matando, está se destruindo. Cadê o amor dele? Amor por quê? Amor a quem? Amor a ele mesmo, a si próprio. Agora, você não tem amor a si próprio, deve estar faltando amor ao próximo. Me parece que está, certo? Então, de regra, eu acho que o caminho é por aí. Então, nós temos que fazer uma ingestão devida de coisas que nos alimentam, que nos confortam, que rendam para nós saúde especificamente, certo? Nós temos que diminuir a ingestão de determinadas coisas, por exemplo, como excesso de sal, excesso de açúcar. Tem gente que gosta tudo docinho. Ele tem 30 anos agora e gosta de tudo docinho, mas daí ele vai ter 60. Ele vai continuar gostando, mas não vai poder. Porque já está envolvido com doenças que o organismo dele não foi aguentando aquele pacto que você está jogando, aquele lixo, acumulando aquilo a vida toda. E o organismo tem órgãos que são sensíveis no nosso organismo. E a pouco você está se envolvendo aí com a diabetes, com um problema de saúde maior, um entupimento de veias, né, um infarto. Tudo isso tem a ver, não com açúcar, mas tem a ver com produtos, de forma geral, que são ingeridas irregularmente, né? Tem gente que gosta muito de produtos processados. O que são produtos processados? Por exemplo, salsicha é um, mortadela é outra, salaminho é outro, linguiça é outro. Esses produtos são altamente saborosos, mas são altamente perigosos. Ninguém quer dizer aqui que vocês não devem comer nada disso, porque eu como. Entendeu? Eu não poderia dizer o contrário. Mas comer equilibradamente. Não vá fazer uso dessas coisas com excesso no dia a dia, porque o amanhã vem. Certo? E vamos cuidar do amanhã. E nós só podemos cuidar do amanhã se nós criarmos uma estrutura hoje. O nosso presente é que vale mais. Não adianta eu deixar fazer as coisas amanhã, depois que tudo já aconteceu. E depois ficar lamentando o passado, que não serve para nada. O mais importante em nós é este agora. Esse momento que nós estamos vivendo. É o hoje.
O nosso futuro nós não sabemos. Mas amanhã será o primeiro dia do nosso futuro. E aí você já começa a olhar para trás. O que eu fiz? Certo ou errado? O que eu fiz? Será que eu, por exemplo, tenho o cuidado de ir ao médico de vez em quando? Eu tenho cuidado de medir a minha pressão arterial? Porque se eu não medir, o sal que eu como, o excesso de sal que eu como, vai alterar a minha pressão. E se esse excesso de sal que eu como alterar a minha pressão, eu não conheço os limites da minha pressão se eu não for o médico. Certo? E eu preciso ir ao médico para que eu conheça essa química que está sendo modificada no meu organismo e modificando o meu organismo. Porque senão, amanhã eu estarei com a pressão lá em cima de 20 por 10 e a qualquer momento eu posso cair duro por um infarto. Ah, por que ele morreu? Por falta de atitude, por falta de sabedoria, por falta de inteligência. Certo? Falta de atitude. Poderia ter evitado isso se ele tivesse ido no médico e feito os exames regularmente, pelo menos uma vez cada ano. Um ano é muito tempo para você esperar para poder conhecer o seu organismo através de exames médicos. É muito tempo, mas é um tempo satisfatório. Você pode fazer isso, nós podemos fazer isso. Essa questão de a gente berrar açúcar em tudo que você quer, isso vai contribuir com o nível de glicose no nosso sangue, que logo, logo nós estaremos com uma situação aí, triglicérides, essas coisas, tudo lá nos picos, certo? Tudo por falta de quê? De uma alimentação saudável. O que seria uma alimentação saudável? Evitar esse tipo de coisa, essa relação de produtos aí que nós estamos falando, principalmente o excesso de gordura, o excesso de óleo na comida, ingerir mais frutas, ingerir mais legumes, diminuir o macarrão, diminuir as massas, também o arroz, diminuir o álcool, diminuir a droga, tudo isso ajuda a liquidar com a vida da gente se você não diminuir, certo? Não precisa nem de eu perguntar para vocês se é verdade ou mentira, entendeu? Então, nós temos que levar as coisas sobre um equilíbrio ferrenho. Cuidar do presente, gente, porque o futuro ainda vem. E depois nós não podemos lamentar não. Porque se as consequências partirem dos nossos procedimentos de hoje, das nossas atitudes de hoje, nós não devemos atribuir isso a ninguém. É a nós mesmos, nós somos os culpados e pronto. Depois você bate no peito e fala assim, minha culpa, mas acabou, não tem jeito, certo? E o que nós temos que fazer, gente, para isso? Mudança de comportamento. Muita coisa eu fiz no passado que eu não posso fazer hoje. Não consigo fazer hoje. Se eu fizer é ruim para mim. O que eu tenho que fazer? Mudança de comportamento. Ali no café mesmo, agora nós atribuímos um assunto do futebol que você me questionou, entendeu? Eu adorava um futebolzinho society no tempo. Eu trabalhava o dia inteiro, quando era 7 horas da noite, eu estava desesperado para ir para o campo. Juntar os amigos e ir para o campo. Eu adorava isso aí. Mas hoje eu não posso mais fazer isso. Se eu fizer, eu torço o joelho, eu canso, eu desespero, eu não consigo correr atrás da bola, mas é porque o tempo passou para mim.
Entendeu? Eu tenho que aceitar isso. Não foi por minha culpa, não. Porque se isso fosse por minha culpa, eu estaria lamentando hoje. Não deveria ter feito isso no passado, mas o que eu fiz foi bom. O que eu fiz no passado, em termos de esporte, em termos de cuidado, em termos de alegria, satisfação, de alimentação regular, certo? De equilíbrio nas doses das bebidas, nunca usei drogas, entendeu? E sempre procurei uma alimentação saudável, me traz efeito hoje, certo? Os efeitos são positivos, então eu não tenho nada que lamentar. As pessoas, Odilon, você não joga bola mais, que bem feito, você não joga... Não, estou feliz demais, porque eu não jogo bola. Em substituição à bola, eu criei tanta coisa maravilhosa para eu fazer, vocês nem imaginam, certo? Hoje eu tenho um corpo perfeito, uma saúde perfeita. E faço coisas do meu intelecto, do meu espírito, do meu físico, tudo ativo, tudo poderoso, graças a Deus. Eu me admiro e vejo as pessoas me admirarem. Por quê? Eu vejo pessoas que não tiveram esse cuidado que hoje estão assim, capengando, custando sair do lugar. Não vou me comparar com eles, não. Eu lamento muito. Você quis assim, certo? Não é culpa minha, talvez seja sua. Avalia isso aí bem, mas não tem retorno, não. Não adianta, não. É daqui para frente, você pode no mínimo, ou seja, no máximo, ponderar alguma coisa para equilibrar mais ou menos, para que você fique levando em banho-maria a sua vida, certo? Mas os cuidados você tem que tomar hoje, porque o seu futuro a cada dia está chegando. E mudança, gente, nós começamos dentro da própria cabeça, dentro de nós, no nosso coração, entendeu? Na nossa imaginação, os nossos comportamentos, na nossa maneira de enxergar a vida e de enxergar os outros. O certo é que nós temos que submeter a mudanças a cada dia que elas se fizer necessário nas nossas vidas. Não deixamos para depois. Viver com alegrias, todos nós devemos viver com alegrias. É preciso, isso é bom para a saúde, isso é bom para a vida, isso é bom para o relacionamento. Mas o que é alegria? Eu tenho que viver gritando, sorrindo, dando risada para todo mundo? Isso não é alegria, isso é bobagem, certo? Eu sou uma pessoa alegre, feliz e acho graça em tudo que é engraçado. Se não for, não acho. Mas o que é engraçado, eu sorrio, mas o meu sorriso é, no máximo, um sorrisinho, assim. Mas no fundo eu estou sorrindo muito mais, dependendo do contexto. A gente não precisa dar gargalhada para as coisas, isso não é alegria, certo? Atividades físicas, gente, é coisa muito necessária na vida. Aqui vocês veem, eu estou vendo esse cenário de academia aí maravilhoso, que se vocês não estão fazendo outro, vocês têm toda a oportunidade de fazer, toda a condição de fazer o melhor aqui, certo? Não deixe isso parado não, isso faz bem para a saúde. Beber água. Ah, eu não gosto de beber água, só bebo um pouquinho quando estou com sede. Você se justifica dessa forma? Não, não pode, certo? Você pode beber, deve beber água a toda hora, um pouco de água, porque você precisa de irrigar o seu corpo, certo? Às vezes a gente não tem sede, mas a água é necessária. Tem que beber água, certo? Você tem que controlar seu peso. Eu quis te perguntar depois, eu estava te avaliando, queria te perguntar, você já foi gordo? Tá vendo? Certo? Isso é uma parte importante das suas atitudes, da sua tomada de ação, que você se tornou uma pessoa magra, entendeu? Agora, o que cabe a você? Administração, equilíbrio,
para que você continue sendo uma pessoa magra, porém saudável. O que você mais precisa é ser saudável. E tudo isso que a gente está falando é essencial para que você continue saudável. Certo? É muito interessante também, pessoal, que nós tenhamos uma crença. Tem gente que fala que não acredita de nada, mas se eu cobrar dele as razões pelas quais ele diz que não acredita em Deus, ele não sabe explicar. Simplesmente não acredita porque é confortável para ele, porque se for acreditar em Deus, Deus ele tem que se envolver com uma crença, com uma religião, com um trabalho especial de ter que se enriquecer dentro desse contexto religioso, que é a fé, que ele não está muito afim de desenvolver isso aí porque vai incomodar, vai tirar ele da zona de conforto, ele vai ter que frequentar uma sociedade, ele vai ter que levar uma palavra amiga, ele vai ter que ir numa igreja, ao passo que se ele fosse lá no boteco é muito mais gostoso. Lá você fala de futebol, lá você fala de mulherada, você fala de tudo. E isso é a vida que eu quero. Certo? Então, para que eu falar que acredito em Deus para ter que envolver com esse tipo de coisa? Pessoal, é necessário na vida de qualquer um uma crença. Uma crença. Ah, Odilon, mas tem ateu que não acredita em nada. Ó, quando eu digo para você que quando você fala que acredita ou não acredita em alguma coisa, você tem que se fundamentar. Todos os ateus que eu conheço, certo? Você pode questionar eles, os ateus de consciência, os ateus que têm conhecimento, porque todos precisam ter conhecimento em cima daquilo que ele contesta, porque você vai contestar, ele tem que ter as razões para isso, certo? Esses ateus conhecem a Bíblia a fundo, certo? Então, é preciso fundamentar, é preciso estudar aquilo que você quer contestar, para que você possa se explicar. É preciso ter uma explicação. Essa carga religiosa, ela contribui demais para esse crescimento que eu disse no começo, que a nossa sociedade submeteu. Crescimento religioso, crescimento na fé, crescimento na solidariedade, o crescimento na caridade das pessoas, o crescimento na aceitação de um convívio mais equilibrado dentro de casa, certo? Isso por quê? Porque nós somos obrigados a pensar um pouco. Nós somos obrigados a pensar um pouco. Quem não pensou até agora, pode começar, passando de hora. Como diz o velho ditado aí do mercado, pode começar, demorou, entendeu? E vamos lá, vamos que vamos, porque a vida é mais séria do que a gente imagina, é mais séria um pouco. E alguns exemplos eu posso observar para vocês. Eu nessa questão de vida serena, vida plena, de atitude, entendeu? E não precisa a pessoa ser rica, ter uma boa estrutura, uma família que tem posses, para que ele seja uma pessoa de atitude, não. Basta ele ter um pouquinho de vontade, certo? Eu tenho um amigo que é amigo desde a infância. Hoje ele tem 80 anos, ele é mais velho do que eu, e mora em São Paulo. Nós morávamos vizinhos, no interior aí de Goiás, entendeu? Era todo mundo da roça. Os seus terreninhos lá, cada um tinha seu terreninho, e a família dele era vizinha nossa. E esse menino, na época, começou a trabalhar muito cedo, porque o pai dele já era muito velho, naquela época não tinha assistência social nenhuma, o governo não estava nem aí para quem está velho. É só pegar uma doença, uma tuberculose que é facinho de pegar na época e morria tranquilo ali, encostado em qualquer situação, certo?
Mas esse rapaz, moreninho, você não dava nada por ele assim, fraquinho, etc. Ele inventou de entender que ele tinha responsabilidade em cima da família dele. Coisa mais correta que ele pôde pensar. Ele chegava para meu pai assim, que tinha muito serviço ali, vizinho um pouco maior assim, em termos de espaço, e dizia assim, meu pai chamava Simval: Seu Simval, eu queria ajudar o senhor aí em alguma coisa, que para eu ganhar algum dinheirinho, porque minha mãe não está aguentando trabalhar mais, eu preciso ajudar. E eles trabalhavam muito, inclusive ele tinha um irmão lá que já era funcionário lá do meu pai, mexer com carro de boi, esse negócio, certo? E ele se propôs a ser um colaborador também, certo? E meu pai na época tinha uma venda, tá, na roça, venda da roça. E a distância até a primeira cidade era em torno de 10 quilômetros, mais ou menos. 10 quilômetros. E esse cara se propôs a ir nessa cidade a pé, não tinha transporte, o cavalo nós tínhamos um cavalo como transporte e bicicleta também como transporte. Mas nada disso serviria para carregar um cesto de pão desse tamanho, aquilo que pesava violentamente. Ele levava esse cesto, fazia dele guarda-chuva, porque não tinha outra forma de carregar. Chegava na cidade, enchia esse cesto de pão e trazia nas costas para poder abastecer a venda. Ele ganhava lá uns R$1.000 para poder fazer tudo isso, certo? Um dia ele chegou de novo e falou com meu pai: olha, eu sinto que eu estou gostando do trabalho, mas sinto também que eu não posso continuar nesse tipo de trabalho, porque eu não estou ganhando o suficiente para atender as necessidades da minha família. Eu preciso sair daqui e procurar uma situação. Foi para São Paulo, sozinho. Naquela época, na década de 60, ir para São Paulo era muito pior do que ir para a China hoje. Era muito mais difícil. E você voltar para fazer uma visita era incrível. Você passava no mínimo 2, 3 anos sem voltar na sua terra, sem ver ninguém da sua família. De tão difícil que era. E esse cara prosperou tanto e cuidou tanto da família, que ele passou a vida inteira cuidando das pessoas, não somente da família dele. Ele cuidava dos amigos. Adoeceu, ele estava ali para ajudar. Está inválido, ele está ali para dar banho, para pôr comida na boca, para servir. E trabalhou o ano inteiro, a vida inteira, ajudando as pessoas. Hoje esse cara é um aposentado do Banco do Estado de São Paulo, o qual eu trabalhei junto com ele no mesmo banco, Banespa. Ele é um aposentado de lá e ele ainda presta solidariedade e caridade a todas as pessoas, especificamente as famílias dele que ficaram lá na miséria, enquanto ele partiu para poder buscar alguma coisa para ajudar aquelas pessoas. Hoje ele tem uma bela casa em São Paulo, num bairro espetacular, Brooklyn. Ele tem um belo de um sítio, num condomínio fechado lá ao lado do aeroporto de Campinas, Viracopos, que eu fui lá para conhecer, uma maravilha, parece um resort, o sítio dele dentro do condomínio fechado. E tem um outro sítio aqui, na família dele, que ele deixou aqui, que ele comprou somente para um espetáculo, na beira da cidade, assim, uma área de 10.000 metros, 1 hectare de terra, e ali ele fez 3 casas. Uma para a cunhada que sobrou do irmão que morreu, com uma série de filhos, e outro para outra parente, outro para a irmã, etc. E lá vive tudo na maravilha. E ele está sempre lá, está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Ah, falta isso, falta isso, falta isso. Então ele vai lá e compra.
Se ele está lá em São Paulo morando, ele liga, o que está faltando? Alguma coisa, estou depositando para você agora, para você ir lá comprar. Você está precisando ir no médico? Tá, vai lá no médico, estou depositando para você pagar a consulta. Certo? É assim que a vida se torna rica. Eu tenho uma admiração por esse cara que eu carrego ele no coração. Eu tenho uma admiração que eu não esqueço dele nenhum dia. Certo? Eu peço a Deus que recompense a ele, continue repondo para ele tudo aquilo que ele fez em benefício dessas pessoas. E assim, pessoal, é que nós precisamos levar a vida. Certo? Direito à vida, todos nós temos. Mas a forma digna de ser é que a gente deve avaliar. Dignidade é tão importante quanto o amor ao próximo, quanto a ética, quanto ao respeito que a gente pregou tanto. Certo? Olhar para as pessoas é muito importante. Entender as pessoas é muito importante. Respeitar as pessoas é muito importante. Ninguém tem direito de interromper uma vida. Tem gente que acha que fulano engravidou fulano, eu vou falar para ele, mandar ela abortar. Certo? Vou abortar, porque não quero criança agora não. Parece que criança é um besorrinho que está andando ali no chão, vamos pisar nele e matar. Pessoal, essa questão, este sentimento de que matar uma criança dentro de uma barriga, matar um feto, não é pura e simplesmente abortar. Entendeu? Abortar é uma palavra fácil demais de se falar. Eu quero ver você falar, senão eu assumi um assassinato. Eu matei uma criança. Você vai esconder de falar isso. Mas vai ter a coragem de falar, não, ela abortou. Ela abortou. Se você puder, você analisa um pouquinho qual é a diferença entre uma coisa e outra. Tá? Por isso que eu digo, todos têm direito à vida, a criança também. Muito mais que nós, mais velhos, que nós já vivemos. E ela começou agora a vida, então ela tem direito à vida. É preciso nós termos essa consciência. Não é porque escapuliu que tem que matar a criança, que tem que abortar, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, por isso não. Tem que ter a nossa consciência. Primeiro evitar, né, que isso aconteça. Certo? Tem muitas formas de se evitar o mal. Isso é um mal terrível. Certo? Acontecendo, vamos respeitar. É a vida que está vindo. Não é a minha não, é a do outro. Não tem que amar o próximo? É a vida do próximo. Certo? A vida, gente, não é um bem nosso, não. É um bem de Deus. É Ele que nos concedeu. A família é um braço da igreja. Se nós tivermos crença, nós somos pessoas mais, teremos que ser pessoas mais unidas. Porque nós somos igreja. Igreja não é aquela parede levantada ali, não. Aquilo ali é o quê? Uma igreja? Não, aquilo ali é um monumento, um edifício levantado com a finalidade de reunir pessoas da igreja, que é a igreja de Jesus, que é a igreja de Deus, que somos nós, seres humanos. Certo? Essa é que é a igreja. Nós somos aqui uma igreja. Nem por isso é necessário nós estarmos dentro de uma construção que se chama também igreja. Ela é igreja porque ela ali reúne a igreja, que somos nós. Então nós temos que pensar nesse tipo de coisa. Temos o dever de ajudar a família a cultivar os seus sonhos. Toda família tem um sonho. Ela quer se ver feliz, ela quer prosperar, ela quer ver seus filhos prosperando, crescendo, aprendendo, sendo alguém na vida. E alguém tem que ajudar. Não precisa eu dizer quem é que tem que ajudar. Sociedade inteira. Especialmente nós, como pais.
né? Os adultos como pessoas responsáveis pelas crianças, né? Às vezes somos pessoas muito duras na questão de convívio familiar. A gente perdoa pouco. As coisas acontecem, uma palavrinha atravessada é o suficiente para o nego agitar o sangue. Vai para os cabelos dele, né? De tão irritado que ele fica, já começa a desfazer da outra pessoa, já começa a xingar, já começa a querer bater, começa a querer brigar, já começa a querer matar, né? Falar mal da pessoa, denegrir a imagem da pessoa. Tudo isso é crime. Crime não é matar somente. Qualquer procedimento desse é crime. Se não é crime para a justiça local, para os livros do poder do direito, é crime para a consciência, é crime para a alma. E como é que você sai de uma prisão da alma, de uma prisão da consciência? Como é que você escapole disso? Certo? Então, vamos deixar de pensar que crime é só aquilo que está no Código Penal, no processo do Código Penal. Crime é tudo aquilo que afeta a consciência da gente, que está na Bíblia, que a gente não pode fazer. Tudo que você pode, não pode, gente, para quem não conhece a Bíblia, tudo que você pode e não pode procurar lá que você acha. Até o tipo de carne que você pode comer e que não pode comer, você procura lá que você acha. Entendeu? Está tudo registrado ali. E não é o seu juiz que determinou essa lei, não. É lá do passado, de milhares de anos, centenas de milhares de anos. É Deus que inspirou alguém para escrever aquilo ali, porque aquilo é a lei de Deus. É a lei dele. É a nossa Constituição que nós fizemos hoje, ela é baseada na Bíblia. Nas leis de Deus. É lógico que tem pessoas que distorcem aqui, distorcem ali, etc. Tem pessoas de consciência, tem gente, né? Mas tudo tem uma fundamentação, assim como os nossos procedimentos normais do dia a dia. Ele tem que estar fundamentado numa consciência, num padrão ético de procedimento, certo? Então, gente, quando eu falo de entender a linguagem do perdão, eu queria dizer o seguinte, que perdão não causa danos a ninguém, não. Tem gente que tem uma dificuldade terrível para perdoar. Não causa danos, não. Ele apenas faz progredir, a pessoa progredir. É a diferença. Quais são os benefícios dele, da pessoa que aprende a perdoar? Ele tem um benefício de um coração protegido, certo? Uma vida serena e equilibrada, porque o coração, o perdão faz bem para o coração dele, faz bem para a alma dele, faz bem para a paz dele, certo? Ele tem um sono tranquilo, inclusive. O cara que tem esse dom, certo? Ele tem um sono tranquilo, ele dorme em paz. Perdão é um sentimento que interfere de forma positiva na saúde física. A pessoa é mais saudável quando ele tem esse costume. Mas nem por isso a pessoa, não, eu vou perdoar, eu perdoo tudo. Não, nós temos ira dentro de nós. Tem coisa que a gente tem dificuldade. Mas você pode exercitar um padrão equilibrado na sua consciência de convívio com esse tipo de coisa, certo? E passar menos raiva, sofrer menos, guardar menos inimigo no coração, porque tem gente que adora guardar inimigo, né? Enche o coração de inimigo e acaba sendo inimigo de todo mundo que ele encontra pela frente. Mas se ele aprender o senso do perdão, ele desocupa esse ambiente que está fazendo ele sofrer. Ele se liberta disso. Ele acaba sendo uma pessoa feliz
porque aquelas pessoas que eram inimigas dele, ele acabou fazendo com que elas se tornassem amigas. E como o perdão gera perdão, o outro também te perdoa. Nada mais gostoso do que você receber um abraço de perdão. Ô, meu amigo, desculpa, me perdoa, eu ofendi, eu não queria fazer isso, mas eu me alterei. Se você puder me perdoar, o que você fez com outro cara? Desmanchou o coração dele. A única coisa melhor que ele vai poder fazer é te perdoar também. Certo? Por isso que perdão gera perdão. E ele gera também uma limpeza na consciência da gente. Evita sofrimentos e equilibra a nossa fraqueza, diminuindo a nossa arrogância. Porque aquela pessoa que não perdoa, ele está usando de um processo que está abordando a própria pessoa dele de uma questão de sofrimento, que é arrogância. O cara arrogante, ele está sempre no direito, pensando que ele tem o direito de fazer mais do que o outro, de falar mais do que o outro, de corrigir mais do que o outro, de ser mais importante do que o outro, certo? Ele não reconhece que o outro é irmão dele, que o outro é capaz de ser igual a ele. O outro é igual a ele, mas ele pensa que ele é melhor. Pisa num salto alto, todo tamanho, tem a crista alta. Certo? Isso é arrogância, pura arrogância. O perdão gera paz no coração e elimina tristezas e ansiedade. Essa prática, gente, é uma coisa que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu vou contar que quando eu falo que o perdão é importante, se você não aprender a perdoar, você não aprende a aceitar sequer que uma outra pessoa te perdoa. E quando uma outra pessoa vem te perdoar alguma coisa, essa coisa pode ser tão importante a ponto de ser a sua própria vida. Certo? Era uma vez um homem cometeu um crime. E aí ele foi preso, foi recolhido para a cadeia. Certo? Mas aí a sociedade, comovida, porque era uma pessoa jovem, e naquela região o crime era de pena de morte, ele ia ser enforcado, a sociedade mobilizou a favor desse rapaz e foi ao governador com um abaixo-assinado e uma carta de pedido da população inteira, para que esse rapaz, para que o governador perdoasse esse rapaz. Certo? E aí eu digo para você, quando alguém te pede, você automaticamente leva aquele sentimento daquele pedido para dentro de você e faz logo uma avaliação. Os mais arrogantes descartam de cara, não aceito, não aceito. Os mais inteligentes avaliam, ponderam, equilibram e vê onde é que ele pode ajudar. E esse governador, ao receber esse manifesto todo de pedido a favor do rapaz, ele pensou e falou assim, não, tá bom, eu posso até perdoar esse rapaz, mas primeiro eu quero conhecê-lo. Então tá, ele tomou a iniciativa de conhecer o rapaz. Como governador, não seria muito ideal o governador assumir a entrada na delegacia para poder, na cadeia, para poder conversar, conhecer o rapaz. Ele se vestiu de pastor, colocou toda a veste do pastor, aquela característica, né? Palitozinho preto, uma gravatinha branca, penteou o cabelinho para cima, né? Botou um sapatinho bico fino, bem engraxadinho, o pastor autêntico.
botou a Bíblia debaixo do braço e dentro da Bíblia ele colocou a carta de perdão que ele ia levar para aquele rapaz, certo? E pegou a carta, abriu a Bíblia, enfiou lá dentro, fechou a Bíblia, pôs debaixo do braço e foi. Entrou na cadeia, procurou o rapaz lá e disse para ele, pegou a Bíblia e falou: meu caro jovem, tudo bem? Eu tenho aqui uma coisa muito boa para você. Mostrou a Bíblia. Aquele senso do perdão que o rapaz não tinha, né? Ele olhou para o governador e retrucou logo: eu não quero saber disso. Pode sair daqui, suma daqui, eu não quero saber disso. Isso é pura bobagem, eu não quero saber disso não. E começou a retrucar o pastor. E o pastor disse de novo: calma, jovem. Eu tenho aqui uma coisa importante para você. Se equilibra, calma. E o cara cuspiu no chão e falou: se você não sair daqui agora, eu vou bater você aqui mesmo. Certo? E ameaçou o pastor. Aí o que ele fez? Como governador, ele resolveu sair, porque ele estava correndo risco, até por questão de segurança. Ele não podia persistir tanto com aquele rapaz. Certo? E foi embora. E aí, chegando o dia do julgamento, o cara lá frente ao juiz, obviamente, todos se esperavam pela condenação e ele foi condenado à forca. Mas antes dele ser enforcado, pediram que desse para ele a oportunidade de uma palavra, dele falar alguma coisa. Aí, primeiro, quando o governador saiu de lá, foi o carcereiro e falou com o rapaz assim na cadeia: você é burro, rapaz, você é muito burro. Ele falou assim: não, por que eu sou burro? Ó, aquele pastor que estava aqui não é pastor. Aquele homem que estava aqui é o governador. E dentro daquela Bíblia tinha uma carta de perdão, que o juiz ia te perdoar e você não ia ser morto, não iria ser morto. Aí ele calou, esperou o dia. Na oportunidade que ele teve para falar no dia que ele foi condenado, ele disse assim: eu quero falar uma palavra para os jovens. O que você quer falar para os jovens? Eu quero dizer o seguinte: eu vou morrer daqui a pouco, mas não será pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer dentro de poucos minutos, mas será pelo perdão que eu recusei. Está aí a questão. E aí eu diria para vocês, gente, perdoar é exercício. Se eu cometo um ato de perdão agora, ele vai ficar gravado em mim e vai me capacitar para que eu possa praticar o mesmo ato amanhã, de forma até mais consistência. E esse perdão é que vai me fazendo uma pessoa melhor, vai me tornando uma pessoa mais capaz de perdoar. E quando eu sou capaz de perdoar, eu vou entender que o pastor que veio a mim, veio me trazer uma coisa maravilhosa, sim. É questão de minha evolução espiritual, certo? E aí eu vou aceitar o presente que trouxe para mim e não vou ser tão arrogante conforme ele foi. E assim diz: o Cordeiro de Deus veio para nos salvar. Mas se nós rejeitarmos a salvação, ele pode se irar. Tá certo? E a ira dele não tem tamanho. Entendeu? Ele pode se irar. Deus nos motiva, sabe de que forma? Ao amanhecer, ele já te diz assim, ó: logo que você acorda, você já pensa em levantar e iniciar suas atividades. Porque ele diz assim para você: levanta-te,
tem um novo dia para você. Aí você pensa, o que eu vou fazer? Aí ele repete, eu ordeno, levanta-te, vá à luta. É aquele momento que você pensa assim, dá uma esticada, fala assim, ai meu Deus, eu tenho que levantar, vou levantar, porque está a hora de eu começar minhas atividades. É a ordem que ele te deu, certo? E ele diz, não fui eu quem te ordenei? Certo? Seja forte, seja corajoso, vá à luta. Esse momento é que a gente cria toda aquela estrutura psicológica, espiritual, de vontade física, de levantar, se preparar e partir para as suas responsabilidades. Mas há os que resistam, assim como há os que rejeitam perdão, há os que resistem. O mandado, o que está dizendo o seu coração, certo? Aí é que está a questão. Vocês podem ver lá em a Bíblia, eu sei que eu gosto de falar de Bíblia, porque eu sei que Bíblia todo mundo entende um pouquinho. Pouca gente que pode falar assim, não conheço nada de Bíblia, nunca vi. São poucos, a maioria entende um pouco. Se vocês forem lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9, vocês vão ver assim, não se apavore, não desanime. Esse momento que Deus está dizendo para você, se anime, é para você se animar, mas não se apavore, porque você vai só encontrar coisas boas na vida quando você se anima dessa forma. E em seguida ele diz, onde você estiver, eu estarei, certo? Pois Deus diz, estará com você por onde andar. É isso que ele diz, que estará conosco por onde nós andarmos. E assim é a vida. Então, essa bola passa para nós. O que nós temos que fazer quando nós recebemos uma bola de cima para baixo? Faz como os nossos craques estão acostumados a fazer. Bata no peito, desce no joelho, bota no chão, pisa em cima e pensa. Racionalmente, o que você deve fazer naquele dia. Faça os seus cálculos e distribui a bola para onde você achar mais correto, que vai te trazer algum resultado pela sua atitude, certo? Não importa quantos pecados você cometeu, se você aprendeu a perdoar, você será perdoado, certo? Este rapaz só não salvou a vida, porque ele não aprendeu a perdoar primeiro. Se tivesse aprendido a perdoar primeiro, ele sabia receber um perdão. Mas ele foi tão estúpido, tão arrogante, que na frente dele tinha duas oportunidades: viver ou morrer. Não foi a preferência dele, mas foi o que a atitude dele levou a acontecer com ele, certo? E com isso, eu digo para você, nós já temos um belo tempo aqui falando, eu vou parar por aqui e nós podemos continuar num debate aí, se vocês quiserem, porque o assunto merece uma atenção no debate, eu estou pronto para isso. Vou sentar agora e nós vamos conversar, tá bom?